Em 100 dias da nova gestão do Tribunal de Justiça do Piauí, 300 mil atendimentos foram realizados aqui no estado pelo programa Justo Acesso. E a expectativa é de que o programa chegue aos 224 municípios. Nos 100 dias da nova gestão do Tribunal de Justiça do Piauí, o corregedor da Corte, desembargador Eurivan Lopes, destaca avanços nas decisões judiciais. A imagem, que a nova gestão quis dar, porque cada gestão tem sua marca, A marca da gestão atual, presidência e corregedoria, é a marca da produtividade. Nós focamos, quando se fala em produtividade, se fala em razoável duração do processo. É a principal reclamação que a população tem, é uma reclamação legítima. E o que nós temos feito é isso, é reduzir o prazo entre a apresentação da demanda e a prestação jurisdicional. Afinal, o Poder Judiciário existe para isso, para prestar jurisdição. O programa Justo Acesso faz parte do esforço para melhorar a atuação do Tribunal de Justiça. São 300 mil atendimentos no Piauí. E agora, com expectativa para chegar aos 224 municípios. Nós vamos levar a justiça e a cidadania a todos os rincões do estado do Piauí. O Justo Acesso é uma parceria múltipla. Todos os entes da justiça brasileira. Num lugar só você vai ter Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Eleitoral, Justiça Comum. E todos os órgãos de cidadania, Secretaria de Segurança, o Detran, Ministério da Fazenda, Delegacia Regional do Trabalho. E o município. O mais importante nessa relação é o município. Ele cria um ambiente e nós levamos a cesta de serviços para a sociedade local. A Escola do Judiciário também avança no Tribunal de Justiça. A escola, enquanto escola, ela resolveu focar nas metas do Conselho Nacional de Justiça. E aí nós assumimos e estamos dando todo o apoio para a presidência e a corregedoria em todos os projetos que sejam para formação inicial, formação continuada de servidores e magistrados. Esse é o papel da escola. Enquanto nós agimos assim, nós também temos as nossas parcerias, nós temos de cooperação com outras escolas e outros órgãos. O presidente Aderson Nogueira destaca números dos 100 dias de gestão. Se nós julgamos nesse período quase 140 mil processos, se nós realizamos um mutirão do júri, onde nós julgamos quase todos os processos que já estavam instruídos, quando nós reduzimos o prazo de tramitação desses processos em mais de 4 anos, quando nós estamos na iminência de ser pontuados, em razão desse trabalho, são tudo motivo que nos leva a acreditar que nós estamos no caminho certo. Números favoráveis dos primeiros 100 dias da atual gestão podem repercutir no Conselho Nacional de Justiça. O objetivo, além de prestar o melhor serviço à população, é buscar pontuar com vistas ao cobiçado selo diamante do CNJ. O CNJ mais pontua as multimetas, aqueles processos que têm um certo apego social, os processos de latrocínio, são os processos do Tribunal do Júri, são os processos de violência doméstica. Esses são os multimetas que são avaliados pelo CNJ. A gente agora vai falar sobre política. Tássio Cruz já está aqui, uma corridinha básica depois dessa viagem até a zona leste da capital. E também Lívia Pessoa. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline, a você, a quem está em casa, ao Tássio que veio correndo para participar com a gente, a todo mundo. Boa noite, Tássio. Novamente, agora pessoalmente, né? Boa noite. Pessoalmente. Boa noite a todos que nos acompanham. Tássio, então, foram horas de discussões, tentativas de acordo, ânimos exaltados e, finalmente, esse acordo que chegou. Então, eu queria só que você fizesse uma espécie de resumo para quem está em casa e chegou agora, para entender como foi esse acordo para o fim da greve do transporte público. Exato, Aline. As reuniões começaram por volta de 2h30, início da tarde, mediadas principalmente pela desembargadora do TRT, Eliana Ferraz, que se encontrou individualmente, ora com o CETUT, ora com os profissionais, e conseguiram formular uma proposta que chegou a um termo comum. Essa proposta que foi aprovada, que a gente dizia há pouco, de 6% de reajuste, melhorias no ticket de alimentação e também no auxílio saúde. Posteriormente, foi levada, a gente via há pouco
as reuniões da Assembleia que ocorreu no Sintetro e, por unanimidade, os profissionais aprovaram essa proposta que estamos vendo aí, foi levada até o TRT e homologada por S-Trans, CETUT, o Tribunal Regional do Trabalho e profissionais do transporte público. Como eu disse, 6% de reajuste para motoristas, cobradores e fiscais e também o ticket de alimentação e o auxílio saúde, que era a demanda dos profissionais. Então, só para fixar aqui, vamos colocar na tela esse acordo, como ele foi formalizado, juntando todas essas entidades. Foram os 6% de reajuste, mas ainda não é o reajuste que a categoria a categoria pedia, né? 15%, né, Aline? Mas se chegou a um termo comum, inicialmente o CETUT apresentou uma proposta de 5%, prontamente rejeitada. A categoria apresentou uma contrapartida de 6,5% e se chegou a este 6% que foi aprovado. O Vale Alimentação, também uma reivindicação. O auxílio saúde, o Vale Alimentação 650, o auxílio 125. E aí teve esse reajuste para os salários dos motoristas, que ficou em R$ 2.403,82 e do cobrador e o garageiro R$ 1.609. Bom, pelo menos a greve já findou e amanhã teremos todos os ônibus de volta novamente. A categoria confirmou e garantiu. Exatamente, Aline. Não só a Justiça ratificou esse acordo, a ordem de serviço determina que cerca de 280 veículos devem circular pela capital. Já ouvimos agora há pouco a S-Trans, CETUT, confirmando que os veículos estarão nas ruas. E o detalhe também interessante que falávamos, os dias de greve, que foram a greve que foi deflagrada e que os profissionais não trabalharam durante esses dias, serão cumpridos ali, serão compensados com trabalho em feriado. Cada dia de feriado trabalhado conta por 2, então será compensado pelo trabalho nos feriados. Lívia Pessoa, será que é menos um problema na vida do prefeito de Teresina, doutor Pessoa, ou ainda tem arestas? Uma batalha por vez, Aline. Ainda assim existe... Desculpa, perdão. Silvio Mendes. Silvio Mendes. Silvio Mendes. Acontece. É uma batalha por vez. Ainda existem muitos gargalos, não somente nesse acordo, mas na própria funcionalidade do transporte público. As empresas, elas têm as suas requisições que, por uma questão de infraestrutura, não foram atendidas, mas porque não têm capacidade para serem atendidas. E os trabalhadores, eles também buscam mais direitos, né? Buscam mais um lastro econômico maior, mas momentaneamente foi colocado panos quentes e pode ser dito que vencemos momentaneamente. Ao menos vai haver esse retorno dos transportes públicos na capital, em sua grande maioria. A ideia é que fosse 280, mas na prática 250. Nunca é 100%, né, da ordem de Então, assim, pelo menos voltar ao normal para que esses trabalhadores voltem às ruas e que aqueles que se utilizam do serviço público possam ter acesso à mobilidade de uma forma mais democrática. O problema é mais amplo, né, do transporte público. Só um detalhe interessante, Aline, um bastidor que a gente acompanhou, estando no gabinete da desembargadora, a diligência da desembargadora para resolver a situação. Para você ter ideia, um ponto ali do acordo estava errado, a última folha. E a desembargadora, de forma muito diligente, disse para a secretária, vamos imprimir, todos assinam novamente, buscando agilidade a esse acordo. Então, eu sinalizaria a importância da desembargadora Liana Ferraz, que não mediu esforços, que até este momento estava lá no TRT para efetivar esse acordo e alguns pontos que precisaram ser ajustados, foi ela que, de fato, chamou o CETUT, chamou o Sintetro, chamou empresários, prefeitura e ajudou a formular essa proposta. Então, eu destacaria esse ponto que foi crucial para o entendimento. Bom, vamos falar sobre um outro assunto. A Assembleia Legislativa movimentada hoje em torno das discussões sobre o empréstimo pedido pelo governo do estado, um empréstimo vultoso, por sinal, soma mais de 11 bilhões de reais. E já à tarde, já no fim da manhã, já início da tarde, aprovado esse empréstimo. E não só isso, outros projetos também do Pacto pela Ordem. Exatamente, Aline. Apesar do governador estar em agenda na Ásia, um dia importante para o governo hoje na Assembleia, as 5 mensagens encaminhadas com o pedido de contratação de crédito foram aprovadas, somente 2 votos contrários dos 30 deputados, 27 presentes, somente o deputado Bessá e Gustavo Neiva foram contrários a essa matéria por apontar falta de consistência na aplicação do recurso.
e as matérias do Pacto pela Ordem, né, Aline? Que era uma matéria que vinha incomodando muito pelas críticas da OAB, pelos questionamentos da OAB. Então, é um dia importante de avanços para o governo. A gente até sinalizava mais cedo, esse montante será aplicado tanto em investimentos, quanto também na renegociação, na reestruturação da dívida do Estado, dando mais prazo e reduzindo a taxa de juros para que o governo pague ainda menos, né, do que deveria. Projeção de uma economia que chega a quase 1 bilhão, com esses 11 bilhões aprovados, quase 8 bilhões somente para renegociação e reestruturação da dívida. Mais cedo, o deputado João Madison, né, o líder do MDB na Assembleia Legislativa e relator da Comissão de Finanças, ele falou sobre esse assunto, né, Lívia? Isso, ele foi o relator do projeto, do empréstimo que foi encaminhado à casa e falou justamente sobre essa discussão de como o projeto ele tenderia a ser aprovado já no plenário. A gente fez essa entrevista antes disso acontecer, mas com um tom extremamente pontual, porque a expectativa desde o início é que fosse aprovado, ainda que a oposição tenha dado um tom a mais, né, nesse tipo de diálogo político, mas ponderando que haveria os seus pontos negativos nessa negociação, fazendo o papel de oposição, né? Mas a base governista ela teve o seu se sobressaiu devido, inclusive, à quantidade de parlamentares que são da base governista, mas demonstra que há um diálogo salutar entre esses parlamentares, oposição, situação. O importante é haver um comum acordo, ainda que em meio a debates. Vamos ouvir, então, o que disse o deputado João Madison. É bom que se diga, para que a população entenda, que uma parte desse dinheiro é para pagar a própria dívida que o Estado já deve, de empréstimos anteriores de outros governadores. Só que o governador Rafael prolongou essa dívida, saindo de 12 anos para 25 anos. Então, automaticamente, o repasse para pagar essa dívida mensal vai ser bem menor. Então, isso é muito importante para o Estado. A outra parte, sim, é uma parte que ele está tirando para investimento na infraestrutura do Estado, em estradas, em hospitais, na saúde, na educação, e na parte social. Então, é importante que essas obras existam. Então, nós estamos passando por um momento onde nós sabemos que precisa muito de investimento do Estado, porque está chegando muitas empresas, nós precisamos recuperar estradas, fazer estradas novas, e para isso o governador precisa desse dinheiro. Então, eu acho no momento salutar, eu acho que a Assembleia está dando um respeito também à oposição. Nós tivemos aqui, foi 5-2, a oposição votou contra. Isso foi feito mais cedo, né, um pouco antes dessa aprovação em plenário. E a oposição, claro, também se posicionando, né? Se posicionou, teve o voto contrário na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e também no plenário, mas foi aprovado, trouxe algumas, inclusive, alguns vetos, né, algumas vistas para poder trazer um aditivo a esses projetos de lei enquanto oposição, para pelo menos ter a sua participação e como, abre aspas, né, que o deputado Bessá falou, que seria uma oposição responsável de tentar participar daquela forma ali de alguma maneira que não prejudicasse o posicionamento político, mas também não prejudicasse o andamento da casa. E mais cedo eu conversei com ele, ele explicou um pouquinho mais o motivo, né, de ter votado contrário nessas votações. Grande parte desses empréstimos é para refinanciar dívidas já existentes, em um momento em que o país está numa situação em crise, altas taxas de juros, boa parte desses empréstimos são atrelados ao dólar, ou seja, o dólar em valores altos. Enfim, são todos esses pontos que nós questionamos. E um desses projetos, desses pedidos, tem a autorização em quase 3 bilhões de reais para novos investimentos. Os mesmos investimentos que nós não temos vislumbrado qualquer que seja transformação, né, na aplicação desses recursos que tenham melhorado a condição de vida da nossa gente. Então, esses questionamentos que nós estamos a fazer em um momento em que o nosso estado está vivenciando uma crise hídrica. Mais uma vez, a seca já afetando milhares de famílias, principalmente no semiárido. E nós, mesmo sabendo que nós somos uma minoria, a gente apresentou uma emenda a esse investimento no intuito de colaborar. Vamos tentar detalhar aqui
Como é que ficou esse montante até chegar ao total de 11,5 bilhões de reais, Tássio? Aline, a gente traz no Cidade Verde em detalhes, eu vou até consultar aqui, são várias mensagens, são 5. Destas mensagens nós temos cerca de 495 milhões de dólares aprovados e também temos 2 linhas de crédito junto ao Banco do Brasil. Uma de 5,8 bilhões e outra de 2,9 bilhões. Destas, principalmente a de 5,8 bilhões, tem a finalidade de reestruturação da dívida, como a gente já explicou. O governo federal aprovou, o Congresso aprovou o Propag e os estados que não deviam à União ganharam o direito de adquirirem empréstimos a juros mais baixos e prazo maior, justamente para poderem equalizar suas dívidas. E o Piauí é um desses, o Piauí não deve à União. Destes montantes, Aline, nós temos também 392 milhões de dólares junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a reestruturação da dívida. O destaque, 2,9 bilhões junto ao Banco do Brasil, aí sim, para investimento em diversas áreas, infraestrutura, logística, apoio às empresas de infraestrutura do Estado, transporte. Então, este para investimentos, basicamente, o contexto deste empréstimo, a maior parcela, Aline, bem mais da metade, para a reestruturação da dívida do Estado. Vamos lá, então, como você falou, o governador Rafael Fonteles está na Ásia, foi até a China, e aqui as coisas vão acontecendo, inclusive o presidente da Assembleia, que está como governador em exercício, esteve em Pedro II hoje. Exato, Aline, é uma agenda institucional, de acordo com o exercício da governança, na qual Severo Olalhe está fazendo, e ele viajou a uma base eleitoral que faz uma comunhão muito grande com o próprio deputado estadual Wilson Brandão, com a prefeita de Pedro II. Então, assim, existe toda uma movimentação política, mas também administrativa. Foi para visitar o shopping que foi inaugurado na cidade e também as inovações do mercado que estavam ocorrendo no município de Pedro II, que é emergente, em breve terá festivais que movimentam muito o turismo e a economia, então faz todo o sentido. E o deputado Wilson Brandão falou sobre o assunto, destacando a importância da presença do governo estadual também no município. Saber que ele autorizou aqui investimentos em infraestrutura para a nossa terra. Nós sabemos que Pedro II é uma cidade que cresce assustadoramente, uma cidade que tem uma zona urbana com vários bairros em desenvolvimento, em ampliação, e nós necessitamos muito de obra de infraestrutura de calçamento. Ele autorizou aqui, como também sabemos que nós temos também uma cidade que hoje vivencia um clima muito forte para o turismo. Então, nós temos que acolher bem o turista. E o turista quer ir onde existe infraestrutura boa, de qualidade. Então, nós estamos preparando Pedro II para isso. Pedro II, que é a Suíça piauiense, né? P2. Grande Você abraço. que é um mineiro piauiense, já esteve por lá? Passei férias do ano passado lá em Pedro II, uma semana. Grande abraço a todos. A Serra dos Matões ali, as cachoeiras. Comprou Opala? Comprei Opala. Não aquela Opala mais refinada, uma Opala mais simples, que é o que cabe no orçamento. Você já foi também, Lívia? Já, mas era mais nova. Quero ir novamente. É muito bom por lá. Gente, falando nisso, só para a gente encerrar aqui, só lembrando que a agenda do governador na Ásia já está terminando. Amanhã a previsão de que ele já esteja no Brasil. Isso, a licença termina hoje, 14. Amanhã a expectativa é que o governador esteja de volta ao Palácio Karnak. Severo Olalhe trabalhou bastante nesses dias de governador em exercício e foi, inclusive, muito simbólico politicamente essa participação. Só um adendo aí, essa conversa. Obrigada, Lívia Pessoa. Amanhã a gente se vê. Obrigada, Tássio Cruz. Grande abraço a todos.